Hoje, o meu convidado especial é o Túlio Vitti, ele que é empresário e tem uma história de superação muito importante. Ele que na infância sofreu abuso, sempre ligado à arte, à música, chegou a vender panos de prato para ajudar na renda familiar e hoje ele é um diplomata, um grande empresário e a história dele tem sido inspiração para outras pessoas. Bem-vindo, Túlio. Tudo bem, querido? Tudo bem, Bispo. É uma honra estar aqui com você. Que Quero desejar uma paz do Senhor para você que está assistindo. Espero poder contribuir aqui com você com um pouco da minha história e da minha trajetória. Com certeza. Túlio, conta um pouquinho dessa infância ligada à arte, à música. Como é que é esse lugar tão lúdico que às vezes na infância muitas crianças não têm oportunidade nem de brincar. E você tinha esse universo lúdico da arte no seu dia a dia, né? Legal. Eu sou apaixonado pela arte desde pequenininho. Minha mãe fala que eu era muito sererepe, né? Bagunceiro. E eu me identifiquei com a música logo cedo. E dali eu passei pelo teatro musical, passei por peças na escola, que é aquelas peças que as professoras faziam. Eu amava fazer a apresentação de trabalho na frente da escola. Meus pais são pastores, né? Pastores e são teólogos, então eu cresci dentro da igreja. Eu fui líder de louvor da minha igreja, então eu sempre estava ali com o microfone na mão. Sempre trabalhando esse lado da expressão. Da expressão. E você passou por um episódio traumático na tua infância? Exato. Nos meus 8 para 9 anos de idade, eu sofri um abuso sexual do meu tio. E o mais pesado para mim não foi o ato do sexual, por mais que impactou durante muito tempo psicologicamente, né, a minha forma de raciocinar, a minha forma de ser. Mas foi da minha família, não dos meus pais, mas da minha família ter a consciência do ato e ter acobertado, né? Então, isso foi terrível, porque eu me senti abandonado, né? Então, eu tive que lidar com a minha psico da questão do abandono, durante todo esse processo, para mim não crescer uma criança, ser um jovem, um adulto traumatizado. E como que você encontrou a superação dessa dor tão grande, né? Que esse abandono, como você colocou, das pessoas que estavam ali para te dar suporte, para reprovar esse comportamento, preferiram às vezes em função de uma imagem, em função de uma satisfação social, negligenciar esse teu direito de preservação. De proteção. De proteção. Como foi superar essa dor? Eu, durante muito tempo, eu não entendia essa dor. Eu só sabia que me matava aos poucos. E pelo fato de crescer dentro da igreja, meus pais, no início, não acreditavam que o trabalho de psicólogos, terapeutas, eles eram muito conservadores, era algo que a gente poderia ter acesso e era uma coisa de Deus. Que poderia te ajudar. Que poderia ajudar. Porque existe, às vezes, uma crença, né, de que você trabalhando com psicólogos, você vai estar anulando aquilo que é o espiritual, quando, na verdade, eles se completam. Se completa. Eu gosto muito de Davi, porque Davi ele fala muito da alma dele em Salmos, né? Correto. Quando ele fala, por que se abate dentro de mim, ó minha alma? Por que se afliges perdendo a calma? Espera no Senhor, que eu ainda o louvarei. Ele está tendo uma conversa introspectiva e ele está validando aquele sentimento de abatimento, Sim. de sofrimento, e não negligenciando. Eu acredito que tudo que você sufoca, né, uma hora aquilo vai explodir. Explode. E com danos que podem ser fatais, né? Como que você conseguiu trazer essa compreensão dos teus sentimentos para os teus pais, para a tua família, para esse pensamento conservador que então era uma cultura generalizada ali no teu ambiente que você cresceu? Eu sempre fui muito curioso e tenho facilidade de aprendizado. Então, eu pesquisei no YouTube como curar a dor no coração, como sair de uma situação de abandono, como tirar o sentimento de não pertencimento. E eu comecei a pesquisar e eu via vários vídeos de psicólogos falando no YouTube e eu comecei a me autotratar.
Tá. Dali eu me interessei pela ciência, pela psicologia, pela neurociência, e eu aprofundei nesses estudos, foi onde que eu consegui entender que eu poderia salvar muito mais pessoas me curando, né? E a minha dor no processo de cura seria testemunho de cura da vida de outras pessoas. Então eu usei todo esse meu processo de dor para me poder me tratar. Eu aprendi e ainda me capacitei para poder levar a cura para outras pessoas. E ajudar outras E pessoas. ajudar outras pessoas. E hoje você é como uma inspiração. Tem pessoas que te procuram hoje na mesma situação que você se encontrava, desse abandono emocional, Sim. dessa incompreensão. Hoje você conseguiu perdoar? Eu tive que me perdoar primeiro. Eu perdoei o abusador, porque eu não devo carregar um peso que não é meu. Então eu dispensei esse peso e eu me perdoei por não ter insistido para que algo tivesse acontecido naquela época, Tá, que a proteção materializasse, tá. né? Então eu me perdoei e perdoei todos ao meu redor por não terem a capacidade de percepção, mas eu entendi que eles deram o melhor do que eles podiam. Sim, isso é um ponto de consciência muito importante quando a gente entende que cada um só dá o que tem. E que a gente pode ser a cura para o próximo que a gente tanto busca, né? Acho que Exato. isso é um desenvolvimento espiritual muito grande. E muitas pessoas me procuram, como você perguntou, pedindo socorro. Isso em todos os níveis. Desde quando eu comecei a fazer minha carreira internacional, gente de pessoas de outro país, elas chegam para contar a história, testemunhos, elas têm essa facilidade em abrir para mim a vida particular delas, pessoas muito poderosas, muito influentes, pedindo ajuda. Porque hoje a internet, né, ela facilitou que todos os vícios, que todos os abusos fossem potencializados. E essa potência tem tirado muitas pessoas do foco e feito elas perder a identidade. E você ajuda hoje como essas pessoas? De que maneira que você divide essa cura que você encontrou? Eu me tornei especialista em comunicação, Ah, que né? legal. E a especialidade em comunicação faz com que eu consiga separar as coisas muito bem na minha mente, o que é emocional e o que é racional. E com isso eu consigo transferir para outra pessoa com muito mais clareza, porque a comunicação é transferência de luz. Então, se eu quero que você me entenda, eu preciso transferir isso dentro do que você entende como lógico. Porque às vezes a pessoa está naquele emaranhado de sentimentos e conceitos, e quando você vai dividindo o que são as emoções, Isso. você vai fortalecendo. Aonde entra a tua experiência com Jesus? A tua, não dos teus pais, nem da tua família. Aonde que Jesus te encontrou no meio dessa dor? Jesus, eu falo que ele sempre foi meu melhor amigo, o meu irmão, em todas as situações. Ele sempre se mostrou presente. Eu tenho uma promessa, e isso foi revelado desde a minha infância. Eu fui curado no meu nascimento. Eu nasci com problema de rins, não era para mim estar vivo. E foi meu primeiro encontro com Jesus. Minha mãe estava num culto de uma pastora chamada Zeni Remígio, lá em Belo Horizonte, uma igreja pequena da Quadrangular. E um dia um pastor alemão, acho que era alemão, americano, estava pregando e minha mãe pediu pela cura do filho dela. E o pastor... Você era bebezinho. Era bebezinho. Tá. E meu pai conta que o pastor saiu pulando as cadeiras até chegar nele, falando que Deus estava me entregando a cura. E eu já estava com a cirurgia marcada. Olha que né? forte. E os médicos queriam me abrir para poder estudar o meu caso. E quando o pastor entregou isso para o meu pai, na semana seguinte a gente foi fazer o exame. E tinha uma cicatriz no meu rins. Meu Deus. Aí o médico perguntou para os meus pais: vocês levaram Túlio em outro lugar? Vocês me traíram. Aí ele: não levei. Foi Deus. Meu E não tinha nenhuma incisão, nenhuma Nada. coisa por fora, não. Que demais. Foi meu primeiro encontro com Jesus. Ele me curou para cumprir o propósito. Aleluia, que bênção. E como é que nasceu essa tua veia de empresário, empreendedorismo, né? Porque uma criança sair, pegar algo para vender, já é uma veia empreendedora, Sim. né, Túlio? Eu comecei no meio artístico. Comecei com os YouTubers. Todos, acredito que você, jovem de casa, ou mais velho, todos os YouTubers que você já assistiu, já estive com eles, né? Camila Loures, Lucas Angel, enfim. Eu cresci no meio artístico, né? E depois disso eu entendi que eu poderia ser um pouco mais do que só influenciar para mim. Tá. Porque a internet, quando a gente cresce,
fica muito conhecido, a gente acredita que a influência é toda para nós. E a gente esquece que a gente está trabalhando a mente das pessoas. Tem pessoas se espelhando em nós. Então, eu quis ir para o lado empresarial, pois eu sei que muitas pessoas que estavam me acompanhando desde aquela época poderiam mudar de vida também. Só que elas não sabiam o caminho, porque eu nunca revelei. Então, meu primeiro empreendimento foi me tornar, né, uma empresa de transformação para essas pessoas. E dali eu quis seguir esse caminho e não parei mais. Me tornei um empresário serial. Empresário serial, que legal. E como é que é? Quer dizer, é um empoderamento, né? Quando a pessoa descobre a capacidade que ela tem dentro daquilo que ela pode realizar, né? Isso. Essa transformação, ela é extraordinária. Nessa tua experiência, qual que você sentiu que foi a chave de virada nessa mensagem de empreendedorismo que você hoje leva para tantas pessoas? A virada de chave para mim foi numa palestra que eu estava de um amigo e ele falou sobre a diferença entre acreditar e confiar. Ele falou: Túlio, quando nós acreditamos em algo, nós não temos a totalidade da disposição de fazer com que esse algo aconteça, porque você só acredita. Sabe quando você acredita naquele amigo que vai para academia, naquele amigo que vai emagrecer, mas você sabe que de verdade ele não vai, mas você acredita. Mas quando nós confiamos, nós estamos dispostos a fazer o que for preciso para poder materializar aquele resultado, né? Então, quando ele me trouxe essa mensagem, eu falei: eu confio que eu não vou transformar só a minha vida, eu vou transformar a vida de todas as pessoas ao meu redor. E foi a minha virada de chave ali. Que demais, que demais. Quais são as histórias hoje que mais te inspiram nessa jornada? As histórias que mais me inspiram, aquelas dos improváveis. Olha que demais. Eu amo a história dos improváveis, porque todos eles foram coroados. Eles não tinham linhagem, eles não tinham riquezas, mas eles tinham aquele que já tinha deixado tudo disponível, né? E ser um improvável, porque eu sou um improvável coroado, né, é muito bom. Que mensagem que você deixa para todo mundo que te acompanha nessa tua caminhada de Jesus, com Jesus, daquilo que hoje é esse teu lugar de paz, de amor ao próximo, Amém. de cura, de perdão. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Amém. Hoje nós temos duas identidades dentro de nós. A identidade que nos foi herdada, que foi o Pai que colocou através do sopro de vida, a identidade divina, e temos a nossa, que a gente molda por conta das nossas experiências, por conta das coisas que nós vivenciamos. E ao longo da jornada, a gente esquece de inclinar para a identidade de Cristo. Então, eu queria dizer para você que você, com essa clareza agora, possa se inclinar mais para a intimidade, se inclinar mais para as coisas de Cristo, porque são essas coisas que realmente vão aproximar você do cumprimento do propósito, vão aproximar você da materialização dos resultados que você busca, e isso vai fazer com que toda bagunça, todo embaraço seja resolvido e você vai conseguir domar a identidade sua da terra. Muito bom, obrigada, Túlio. Obrigado. Deus abençoe. Amém, bispo. Que Muito obrigado. bênção essa tua trajetória de fé e de amizade com Jesus. Esse é o melhor lugar da Eu terra. posso indicar meus livros? Claro. Pessoas? Eu tenho 2 livros hoje. Eu tenho o Social Além da Rede, que é um best-seller, que está disponível em todas as livrarias no Brasil inteiro. E o novo lançamento que a gente lança agora em junho, que é o Narcisismo Digital. Isso é forte, hein? Bem bacana. Tá lotado, né? Tá lotado. Então, no Instagram, @TúlioVitti. Túlio, Deus abençoe. Obrigado, bispo. Obrigada, Deus viu, abençoe. querido? Glória Amém. a Deus.